Paulo. Por isso nós abençoamos eles e te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos receber eles aplaudindo Jesus. Aleluia. Graças a Deus. É um prazer estar aqui. Meu nome é Pastor Marcos Silva. Sou missionário transcultural, casado com essa mulher mais bonita do Brasil. E tenho pedido que Deus nos dê longevidade. Eu quero viver até 98 anos. Creio que Jesus não vai voltar tão rápido, não é? Porque tem muita coisa a ser feita. Hoje tem 3 bilhões e meio de pessoas. 3 bilhões, não é 3 milhões, é 3 bilhões de pessoas que precisam ouvir o Evangelho, que precisam crer no Evangelho. Mas não é um Evangelho religioso, é um Evangelho de poder. O Evangelho de poder, ele traz um resultado que Deus quer que ele traga. Pessoas são curadas, pessoas são libertas e pessoas são transformadas em ministros, labaredas de fogo, porque são desses que Deus precisa. A palavra diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores são os que adoram em espírito e em verdade. Meu testemunho está no livro. Eu fui filho de prostituta, fui criado por uma prostituta e morei no lugar mais fétido que você possa imaginar, um lugar chamado Cortiço. O lugar tinha um banheiro para toda a vila usar. E raramente você encontrava um banheiro limpo. Era fezes na parede, fezes no chão, urina por todo quanto é lugar. No lugar onde nós morávamos, o meu irmão urinou em mim até os 17 anos. Ele é um ano mais novo que eu. Então até os 17 eu acordava urinado todo dia. Eu ia para a escola cheirando xixi. Eu era algo que a sociedade não queria. Preto, pobre, né? E morando num lugar fétido. Mas um dia Jesus olhou para mim. Ele já olhava para mim. Ele tinha um chamado na minha vida. E se você está aqui, porque Deus tem um chamado na sua vida. E que você não seja um conformado, mas que você seja um inconformado nesta noite. Profetizamos de manhã. Deus quer usar crianças, 6, de 2, de 3 anos. Temos notícias de crianças de 2 anos batizadas no Espírito Santo falando línguas. Temos testemunhos de crianças sendo usadas em profecia. Então, queridos, o poder de Deus está disponibilizado para a igreja nesta noite, neste lugar. Só depende de você. O livro, quando Deus começou a falar conosco de voltar a Moçambique, fazem 24 anos que lá nós estivemos. Então você começa a imaginar que Deus não se detém no tempo, Ele é o Senhor do tempo. Não existe esse tempo humano que impeça o agir de Deus. Voltando 24 anos depois, casamos e fomos para o campo. Essa roupa que eu estou usando, que é uma roupa africana que nós compramos em Moçambique. Quando eu comprei essa roupa, eu tinha 74 quilos. Não, tinha 74 quilos. Hoje eu tenho 90. Engordei um pouquinho, mas ainda serve, né? A mesma roupa que eu comprei para minha princesa, né? Essa roupa, quando nós chegamos, nós compramos porque nós queríamos estar... Um ano de casamento, foi presente de um ano de casamento. E nós queríamos estar com o povo africano, porque para eles isso aqui é roupa de gala, é roupa de ir na igreja, é roupa importante porque mostra um pouco da cultura. Quando Deus falou conosco sobre voltar a Moçambique, há cerca de 2 anos atrás, a gente começou a ver a condição financeira que nós temos vivido no país. Começamos a olhar a situação da igreja brasileira. Começamos a olhar a questão de missões na igreja brasileira. Ainda tem muito a ser feito. E muitas igrejas se esquecem que, verdadeiramente, queridos, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quando você dá para a obra de Deus, você agrada o coração de Deus. Quando você dá para a obra de Deus, você recebe longevidade, você recebe saúde, você recebe toda a sorte de bênçãos. O Deus é mentiroso. Ou nós podemos encostar as Sagradas Escrituras e vamos começar a ler o livrinho da Ellen White, vamos começar a ler o Alcorão ou qualquer outra coisa.
A palavra de Deus ela não volta vazia. O que está escrito aqui se cumpre. Mas se cumpre na vida de quem leva a sério o que está escrito. De quem, apesar de sofrer e chorar, sabe como Jó, o meu Redentor vive. Em 2001, depois de irmos à África, morar em Moçambique, passar algumas vezes por África do Sul, irmos a Angola, nós fundamos uma instituição missionária. Porque nós queríamos desafiar a igreja, mas não só como membros de uma igreja. Nós queríamos desafiar a igreja brasileira como um todo, todas as denominações. Fundamos uma instituição chamada Missão Macedônia. Nós fundamos uma agência missionária, porque nós queríamos ter essa oportunidade de ir em todas as igrejas, falar de missões, passar desafio de missões. E como uma igreja local, a gente não teria muito essa oportunidade de fazer parceria e passar desafio. Fundamos a Missão Macedônia em cima de Atos 16:9, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, quando você ajuda missões, você está ajudando você mesmo. Você está ajudando a sua família. Você está ajudando os seus filhos, os seus netos. Porque o mundo aí fora, queridos, está sugando jovens, adolescentes, crianças, famílias. E nós temos um privilégio de sermos a igreja. E como igreja nós temos a responsabilidade de pregar junto com quem vai. Porque é muito bom estar aqui, eu falei de manhã, que lugar gostoso, só tem gente bonita aqui. O feio ficou lá fora, que é o diabo, não pode entrar aqui porque não tem conforto aqui. Mas todos nós somos aprovados por Deus, somos ungidos de Deus, e Deus quer trabalhar com essa massa chamada igreja. Então nós fundamos essa instituição, nós vamos passar alguma coisa ali, para você ter ideia do quão grande é o desafio. Nós estamos indo agora para o norte de Moçambique. Nós morávamos na capital, que chama-se Maputo, em Moçambique. Eu vou mostrar no mapa, fofa, tá? Eu já tenho um mapa ali. E agora um mapa. Nós agora estamos indo para o norte. Norte de Moçambique é exatamente essa província aqui. Deixa eu pegar aqui a baqueta. Norte de Moçambique, nós estamos indo para aqui, ó. Esse estado chama Nampula. Nampula. Existe uma ilha aqui chamada Ilha de Moçambique, é para onde nós estamos indo. A ilha fica a 3 quilômetros dentro do mar. Tem uma ponte que leva na ilha. Inicialmente nós vamos morar na ilha de Moçambique. A ilha tem 42 mil moradores, é isso? 42 mil moradores. Mas tem uma história muito triste, porque quando a ilha foi fundada, os muçulmanos vieram para a ilha, como colônia até. Então a ilha tem muito de cultura muçulmana. A cultura muçulmana diz o seguinte: Deus é Alá, graças a Deus que está lá. Nosso Jesus está aqui, nas nossas vidas. Isso tem que fazer a diferença. Isso tem que ser diferente. Então nós vamos para esse lugar com o desafio de confrontar a bruxaria, que é a religião que o muçulmanismo trabalha muito em cima, e a feitiçaria africana. Mas nós não temos muita preocupação com relação a isso, porque nós sabemos em quem nós cremos. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Não sobrou nada para o diabo, tudo é dele, por ele e para ele. Então nós estamos indo nesta força, e se você orar, nós vamos voltar aqui daqui a um ano, daqui a um ano e meio, não sei. O tempo pertence a Deus. O convite para 2 anos, pode ser que seja menos que 2 anos. Mas nós vamos voltar aqui contando quantas coisas maravilhosas Deus fez naquele lugar, usando 2 vidas frágeis, porque não existe super homem, nem super crente e nem super missionário. Todos nós somos iguais. Todos nós temos carências, todos nós temos debilidades, mas quando nós cremos no Deus Todo-Poderoso, nós nos tornamos como Davi, que enfrentou o gigante e venceu a batalha. Amém? Pode dizer graças a Deus? Eu vou soltar agora então um vídeo, pode soltar aquele também o vídeo, apagando essas luzes aqui, sobre a oportunidade de missões, tá?
Há 8 segmentos reconhecidamente menos evangelizados em nosso país, sendo 7 socioculturais e 1 socioeconômico. O primeiro segmento menos evangelizado no Brasil são os povos indígenas, com 106 etnias, sem presença missionária e sem conhecimento do Evangelho. Estas etnias, com pouco ou nenhum conhecimento de Cristo, espalham-se por todo o Brasil com forte concentração no Norte e Nordeste. O segundo segmento menos evangelizado no Brasil são os povos ribeirinhos. Existem 37 mil comunidades ribeirinhas em centenas de rios e igarapés. As pesquisas mais recentes apontam para a ausência de igrejas evangélicas em cerca de 10 mil dessas comunidades. O terceiro segmento menos evangelizado no Brasil são os ciganos, sobretudo da etnia Calon. Há cerca de 700 mil ciganos Calon no Brasil, e menos de 1% se declara crente no Senhor Jesus. Os ciganos espalham-se por todo o território nacional, nas grandes e pequenas cidades, além de diversos acampamentos. O quarto segmento menos evangelizado no Brasil é o povo sertanejo. Louvamos a Deus por tudo o que tem ocorrido no sertão nos últimos 10 anos. Centenas de assentamentos sertanejos têm sido evangelizados. Estima-se, porém, ainda a existência de 6 mil assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. O quinto segmento menos evangelizado no Brasil são os quilombolas, formado por comunidades de afrodescendentes que se alojaram em áreas mais remotas nos últimos 200 anos. Há entre 2 e 5 mil comunidades quilombolas no Brasil, sendo 3.524 oficialmente reconhecidas. Estima-se que pelo menos 600 delas ainda permaneçam sem a presença de uma igreja evangélica. O sexto segmento menos evangelizado do Brasil são os imigrantes. Há cerca de 100 países bem representados no Brasil por meio de imigrantes de longo prazo, com uma população de quase 300 mil pessoas. Dentre esses, 27 são países onde há liberdade para o envio missionário ou pregação do Evangelho, ou seja, dificilmente conseguiríamos enviar missionários para 27 países que estão bem representados entre nós, sobretudo em São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. O sétimo segmento menos evangelizado no Brasil são os deficientes auditivos. Em nosso país, há mais de 9 milhões de pessoas que possuem limitações de comunicação, e menos de 1% é crente no Senhor Jesus. Há pouquíssimas ações missionárias especificamente direcionadas para os surdos em todo o território nacional. O oitavo segmento não é sociocultural como os demais, mas socioeconômico. Divide-se em 2 extremos: os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Segundo dados do IBGE, divulgados em 2012, a presença evangélica é expressiva nas escalas socioeconômicas que se encontram entre os 2 pontos, porém sensivelmente menor nos extremos. Em alguns estados brasileiros,
Há 3 vezes menos evangélicos entre os mais ricos e os mais pobres do que os demais segmentos socioeconômicos. A Igreja de Cristo foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo, onde estiver e por onde passar. Foi-lhe dada também um critério de prioridade nas ações evangelizadoras, onde Cristo não fora ainda anunciado. É momento de orar por esses segmentos e pôr a mão no arado. Este é o desafio dos segmentos menos evangelizados no Brasil. Deu para você pegar alguma coisa? Ciganos, 700 mil inalcançados. Surdos. E uma coisa interessante aí no vídeo são os imigrantes. Ali tem representação de algumas nações que o evangelho não é permitido. E que a Constituição é 100% muçulmana. Tinha a Indonésia lá, a Coreia do Norte, que mais que eu não me lembro? China, são países que o evangelho não pode ser pregado. E esses povos estão dentro do Brasil. E se nós ganharmos, essas pessoas, elas irão para esses países e mudarão esta nação. Mudarão a cultura desta nação. Porque onde chega o evangelho, chega o poder de Deus. Vem cá, pastora, para fazer um Libras, rapidinho aqui, vem fazer um Libras. Ela faz Libras, o sinal de Libras, e eu vou falar para você qual que é o desafio de surdos no Brasil. Vamos começar a falar agora. Nós temos 9 milhões de surdos a serem alcançados. E esta igreja está alistada para ir e pregar o Evangelho. Glória a Deus. De Jerusalém à Judéia, de Samaria até aos confins da terra. Que Deus nos abençoe para isso. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Vamos fazer um coro bem bonito agora. Sim, eu amo a mensagem, é morrer, é morrer. Você está disposto a levar essa cruz? É necessário que haja essa disposição. Amém? Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso.
a tua presença é o meu maior valor. Canta a igreja. Não existe nada melhor do que pedir para Jesus: atraia o meu coração, quebranta o meu coração e me faça entender o valor do Evangelho para mim, o valor do amor de Deus para minha vida. Nesta noite, querido, se renda a Ele e diga a Ele o quanto você o ama e o quanto você precisa dele. Oh Deus, oh Deus, precisamos da tua presença todos os dias das nossas vidas. Fala conosco agora através da pregação da tua palavra, em nome de Jesus. E as palmas louvam o nome do Senhor. Cadê a pastora? Pastora Edivânia é professora, missióloga, teóloga. O amor da minha vida, não vivo sem ela. Eu falo com ele que eu não gosto das apresentações, não. Aí pesa a responsabilidade, né? Pesa a responsabilidade. Irmãos, falar de Deus, estar aqui é um privilégio, mas também é um peso muito grande. Porque, como o pastor Felipe falou, aqui é um altar de Deus. E nós temos que ter o nosso coração aberto e sincero para falar daquilo que nós vivemos, não é? E para nós é um privilégio, é uma alegria, mas a responsabilidade é muito grande. Domingo, na parte da manhã, eu subi aqui, meu coração estava assim, porque às vezes você pensa assim: você está acostumado a pregar, né? Dá aquele friozinho na barriga. Não dá não, já está acostumado. Só quem acha que já sabe tudo é que se comporta dessa forma, né? Mas quando nós somos dependentes de Deus, a gente sabe que nós estamos debaixo de uma autoridade muito grande, muito maravilhosa e muito poderosa. E ai de nós, né? Se não estivermos aqui em submissão a Ele. Mas é uma alegria estar aqui. Quem estava de manhã, aliás, eu vou fazer o contrário. Quem não estava aqui de manhã, levanta as mãos. Só para mim saber, é um número grande, pastor. Praticamente é uma igreja de manhã, uma à noite outra, né? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos, porque vocês não estavam aqui de manhã e hoje vocês estão. Glória a Deus. Está um pouquinho diferente, a gente passou um slide diferente de manhã. Vou ver se dá tempo de passar o que eu passei de manhã ainda. Mas vamos aqui para a palavra de Deus. Mas antes eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Está com o coração aberto aí? Eu costumo dizer aí, ou você põe o cinto, ou você solta o cinto. Aí vai depender da condição que você está. Né? Se você tiver muito assim, você põe o cinto para segurar. Se você tiver muito assim, né? Aí você tem que você tem que tirar o cinto, né? Para sentir mais liberdade para o Espírito Santo trabalhar. Então vai depender de você. Mas uma coisa eu te peço nessa noite: abre o teu coração. Abre o teu coração. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo te animar. Ele quer te encorajar nessa noite. É por isso que nós estamos aqui, para ser encorajados pelo Espírito Santo. Não é para dizer coisas que vai te desanimar, né? Porque às vezes quando se fala de missões, a gente pensa assim, só fala aquelas coisas ruins, né? Você foi lá para comer cabeça de macaco, miolo de macaco, e foi lá para isso, para... Ih, jamais eu quero ser um missionário, né? Às vezes vai ter que comer miolo de macaco, mas vai ser um banquete, né? Então não se assuste. Abra o teu coração. E o Espírito Santo vai falar com você. Vai te dar convicção do seu chamado. Se você talvez está aí pensando que você é apenas um crente, sentado no banco da igreja, você está enganado. Deus te escolheu para algo muito maior do que isso. Para algo muito superior do que estarmos simplesmente aqui para ouvir uma palavra. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Eu quero te agradecer, Pai, em primeiro lugar, pelo privilégio de nós podermos estar na tua casa, a aprender de ti. Assim, Senhor, como Paulo aprendia aos pés de Gamaliel, filosofia.
mas como Maria, Senhor, que se prostrou diante dos teus pés e aprendeu, Senhor, as tuas lições maravilhosas. Nós estamos aqui hoje para aprender de Ti, para ouvir o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações, porque nós queremos entender, ó Deus, o chamado do Senhor na nossa vida. Nós queremos entender que fomos chamados para um propósito, para algo maravilhoso, não apenas para sermos crentes de nome, ó Deus, mas para sermos uns instrumentos nas Tuas mãos, dar fruto, gerar vidas, gerar almas para Ti. Somos esses instrumentos que o Senhor conta conosco nessa terra. Abençoa, Senhor, esse culto. Toma, Senhor, esse lugar nas Tuas mãos, como o Senhor já tem tomado. Abençoa agora a administração da Tua palavra. Tudo aquilo que for falado, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo movendo os corações e usando a minha vida como um canal de bênção nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Pode assentar-se. Aleluia. Glória a Deus. Tem um texto aqui, esse você não precisa abrir, que está em 1 Coríntios, aliás. 1 Coríntios capítulo 9. No versículo 16, diz assim. Não precisa abrir não, nós vamos abrir o texto de Joel. Se você já quiser preparando Joel aí. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo, ele entendeu que era imposta uma obrigação para ele, que pregar o evangelho era uma obrigação. E eu quero dizer que essa palavra muitas vezes para nós é forte, é dura, porque ninguém faz nada por obrigação, né? Ninguém, aliás, faz, mas não gosta, né? Nenhum de nós gostamos de fazer alguma coisa obrigada. Até o pastor falou aqui, né? Você vai ofertar, ninguém está te obrigando, porque ninguém gosta de ser obrigado a fazer nada. Mas muitas vezes a gente faz num trabalho, por exemplo, se você tem um trabalho, seu chefe chega lá e fala assim, eu quero que você faça isso. E você não gosta muito daquilo, mas você faz porque é uma obrigação. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala isso. Eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar. A glória não é minha. Mas ele diz assim, ai de mim se não anunciar o evangelho. Porque ele foi salvo para isso. Vocês conhecem a história do apóstolo Paulo. Era um perseguidor da igreja, matava cristãos, mas um dia ele, quando ele está a caminho de Damasco, ali no seu cavalo, né, para ir a uma igreja, incendiar aquela igreja, o Espírito Santo move-se e toca nele. E ele vê um grande clarão, a ponto de ficar cego fisicamente. E literalmente ele cai do cavalo. Muitas vezes, amados, Deus permite que nós caiamos do cavalo, de uma forma figurada, para que nós possamos abrir os nossos olhos. Eu falei aqui de manhã que eu já tive vontade, e às vezes passa isso no meu coração, de orar para que o Brasil seja perseguido. Por quê? Porque as nações que estão sendo perseguidas é que estão mais sendo salvas. A China hoje é uma nação comunista, né, de ditadores, e nós tivemos informação agora, na semana passada, num congresso em São Paulo, aliás, em Belo Horizonte, um missionário que chegou de lá, e ele falou, irmãos, está convertendo muitos chineses. E a gente sabe que eles não podem falar que são cristãos, que são mortos. Então, onde há perseguição, onde o evangelho não pode ser anunciado, ali está havendo salvação. O povo está com sede de Deus. E nós, muitas vezes, que temos um evangelho, né, de portas abertas, um evangelho que podemos carregar a Bíblia na mão, nós, muitas vezes, relaxamos na vida espiritual. Nós temos um evangelho, ou vivemos uma vida cristã, como uma religião. E o pastor Marcos falou aqui de manhã, o evangelho não pode ser uma religião para nós. Nós não podemos viver o evangelho como uma religiosidade. Nós temos que viver o evangelho como um poder de Deus. Porque é isso que ele é. Um poder que transforma, que liberta, que salva, que cura, que faz milagres.
Esse evangelho que você vive, amado. Esse evangelho que nós vivemos não é outro evangelho. Aliás, tem vários evangelhos, mas não é o evangelho de Cristo. Mas o evangelho de Cristo é o evangelho de poder. E é esse evangelho que nós pregamos, não é? É esse evangelho que você vive. Então, esse evangelho tem que fazer diferença. E eu falei isso, Senhor, dá vontade de orar, né? Mas eu tenho um temor muito grande para orar por certas coisas. Eu falei, não, Deus, vamos deixar as portas abertas, né? Permita, Jesus, que as portas da tua igreja ainda no Brasil sejam abertas. Permita que os cristãos, né? Vamos mudar a oração. Vamos orar para que o cristão seja despertado, como nessa noite você está sendo despertado. Como de manhã você que esteve aqui foi despertado. E é assim que deve ser. Nós precisamos ser despertados para saber que nós não somos apenas crentes. Nós somos muito mais do que isso. Nós fomos comprados, remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos lavados. As nossas vestes não são as mesmas. Deus nos deu vestes brancas. Amados, Deus nos deu uma nova veste. Deus nos deu um novo nome, não é? Um novo nome. Se você chama Maria, lá no céu você não vai chamar Maria mais. Você terá um novo nome. Se você chama José, você não se chamará José mais. Você terá um novo nome. Haverá um novo nome para você. Então isso é um privilégio. Mas a gente não deve esperar, né? Só para que a glória... vamos ser crente aqui, vamos subir para o céu. Não, há uma tarefa. Há uma missão que nós precisamos cumprir, né? Há uma obrigação que nós precisamos fazer. É pregar o evangelho. É levar essa palavra ao conhecimento das pessoas que estão sedentas. Eu falei aqui da indiferença, estou dando uma pincelada, pastor. Eu falei aqui da indiferença que muitas vezes a gente vive. Nós somos tão ocupados, né, com o nosso dia a dia e passa despercebido as necessidades das pessoas. E eu estava falando de uma professora nossa do SESC. Ela tinha um cabeleireiro e ela estava ali fazendo o cabelo e olhava com aquele cabeleireiro, fazia o cabelo dela, ela ia embora e de repente ela chega chorando para mim e fala assim: pastora, eu tô triste demais. E me conta a história. Olha, o rapaz que fazia meu cabelo suicidou-se. E eu não falei de Jesus para ele, porque eu olhava para ele e achava que estava tudo bem. E é assim que às vezes a gente vive. No seu trabalho tem alguém que talvez está chorando por dentro. Na sua escola, jovem, talvez tenha alguém que está ali sendo maltratado, sendo perseguido, sendo injuriado, e você acha que está tudo bem porque ele dá um sorriso para você. Então, por isso que nós temos que falar do amor de Deus. E Deus abrirá uma oportunidade, uma porta de oportunidade, para que, quando essa pessoa receber a palavra, você vai mais a fundo e você vai poder levar aquela pessoa a Cristo. Amém, amados? Aleluia. Agora eu queria que você abrisse comigo em Joel. Nós vamos pregar aqui em Joel. Eu gosto de falar de Joel, profeta Joel, porque humanamente falando, ele parece conosco, né? Claro, ele é homem, né? Parece conosco. Então, olhando para o lado humanitário, ou para a humanidade de Jonas, eu falei Joel? É Jonas. Desculpa, irmãos. É Jonas. Olhando para o lado humano de Jonas, nós vamos ver aqui no livro de Jonas que nós somos iguais a Jonas. Aí você pode falar assim: glória a Deus, né? Jonas era um profeta. Quem quer ser aqui igual Jonas? Jonas era um profeta. E se você deseja ser Jonas, você vai ser um profeta. Você será um profeta também, não é? Mas Jonas tinha a sua natureza humana. E que ficou bem explícito aqui. Bem claro, bem transparente. Porque Deus chama Jonas como profeta e fala para Jonas no capítulo 1. Todos abriram aí? Amém? Capítulo 1 de Jonas diz assim, verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. 3.
E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Para aonde? Tarsis. Então, o que que Deus fez? Continua deixando aberto aí que nós vamos ler mais textos. O que Deus fez? Deus chama Jonas e fala assim: Jonas, levanta e vai para a cidade de Nínive e clama contra ela. Deus não tinha falado para Jonas: olha, vai lá, fala para ela que eu amo eles. Não, vai lá e dá sentença para eles. Que se eles não se converterem, que se eles não mudarem de vida, em 40 dias, a cidade será subvertida. Ou seja, eu vou acabar com a cidade. Essa era a sentença de Deus. Aí você pode perguntar: misericórdia, pastora, mas Deus não é amor? Deus é um Deus também justo, amados. E Deus também é um Deus de juízo. E Deus tinha esse juízo, Deus tinha essa palavra para Nínive, não é? Deus tinha essa palavra de juízo para Nínive. E o que Jonas fala? Ele levanta e faz o quê? Ele obedece? Ele não obedece. Ele levanta e faz o quê? Foge. Quantas vezes Deus te manda ou já te mandou fazer algo para Ele e você fugiu? Quantas vezes? Já aconteceu comigo. Deus fala: prega para fulano. Aí você olha assim: mas fulano não merece não. E você foge, não é? É como se a gente estivesse fugindo. Você não fala: aquela fulana, aquele fulano. Nínive. A gente dá razão para Jonas. Ele tinha uma razão, ele tinha uma certa razão. Ele não estava totalmente errado da sua fuga, ou de não querer pregar o evangelho para Nínive, porque os ninivitas eram inimigo de Israel. Os ninivitas faziam coisas terríveis contra Israel. Eles eram um povo inimigo. Então Jonas falou: o quê? Eu sei que se eu pregar lá, esse povo vai se converter, e Deus é muito bom, vai salvar esse povo. E não é isso que eu quero. Esse povo é mau. E não é assim, amados, que nós pensamos também? Muitas vezes nós pensamos assim: o que é aquela pessoa má? E nós muitas vezes escolhemos pessoas para nós pregarmos. Nós escolhemos aqueles que nós amamos. Nós escolhemos aqueles que agrada mais, que nos agrada mais. Mas quando a gente sabe que aquela pessoa que torce a cara para nós, que fala mal de nós, a gente não tem prazer de falar do amor de Deus para elas. Eu não sei se eu estou errada. Comigo é assim. Eu não sei se eu estou enganada. Quando às vezes a gente olha e fala assim: mas eu não conheço essa pessoa, eu vou falar de Deus para essa pessoa? Não conheço. Vou falar para aquele ali, amigo do meu filho, aquele parente de fulano, que é uma pessoa boa, uma pessoa legal. E muitas vezes a gente faz a gente analisa dessa forma, para quem nós vamos pregar o evangelho. Aqui Jonas estava fazendo essa avaliação, né? Ele estava avaliando segundo a sua conduta, segundo a sua mente, segundo o seu coração, segundo a sua razão. Ele não estava analisando a situação segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Aí nós vamos aqui para o capítulo 2, aliás, o capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Aqui ele então obedece, né? Depois, por que ele obedece? Ele passou pelo processo que muitas vezes Deus até permite que nós passamos, né? A gente não quer fazer aquilo que Deus manda, Deus então coloca-nos à prova, né? Tem gente que fala assim: Deus não prova a gente não. Deus não vai fazer a gente pagar preço não, porque Ele já pagou o preço na cruz. Tem uns pensamentos assim, não é? Mas na verdade, irmãos, Deus Ele sabe como trabalhar conosco. Deus Ele nos conhece, Ele te conhece, Ele me conhece. Nós somos como um vaso de barro, como foi cantado aqui, na mão do oleiro. E esse vaso ele precisa ser maleável. O vaso que é maleável, o barro que é maleável, aliás, ele se torna um vaso bonito na mão do oleiro.
Se nós endurecermos, esse vaso vai sair torto, ele vai quebrar, ele vai rachar, e não vai ser o vaso que Deus pode usar. Mas Deus quer que nós sejamos como um barro maleável nas mãos do nosso Deus, para que Ele possa dar a forma que Ele quer, né? A forma que Deus der para mim, talvez não seja a mesma que Ele vai dar para você, mas Ele vai te dar uma forma, para que você possa louvar e glorificar o nome dEle. Aqui Jonas, então, depois de passar pela barriga do peixe, porque foi isso que aconteceu, ele vai para Tarsis, pega o navio começa a afundar, não é? Eles ali, a tripulação do navio, começa a falar, o que está acontecendo aqui? Nunca aconteceu isso, vamos aqui tirar sorte para ver quem é que está com a maldição aqui, e acha Jonas lá escondidinho, né? E Jonas mesmo fala assim, olha, o negócio aqui sou eu mesmo. Ele se rende, né? Quando as coisas ficarem ruins, nós temos que ter percepção daquilo que está acontecendo. Porque nós podemos ser um vaso, um Jonas no meio do barco. Nós podemos ser um Jonas. E Jonas, então, ele se entrega. Olha, o problema aqui sou eu mesmo. Pode me lançar no mar, que aí vocês vão ter a recuperação aí do barco, né? Vocês vão poder seguir adiante. E o que eles fizeram? Eles jogaram mesmo, né? Jogaram Jonas. Só que Deus, ele tem um propósito maravilhoso. Deus, ele não quer que ninguém se perca. E Jonas foi parar numa barriga do peixe. E por 3 dias e 3 noites, ele então passa por esse processo, né? Irmãos, não permita passar por isso. Obedeça a Deus. Não deixe chegar a esse ponto de você entrar na barriga do peixe, né? Para que o peixe venha te lançar, venha te vomitar, né? E foi algo tremendo. Algumas pessoas pensam que isso é mentira, né? Que isso é um mito, mas isso é uma verdade. E ele passa ali 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, e o peixe então leva em obediência a Deus, né? Na ordem de Deus, com certeza Deus falou, peixinho, né? Peixinho não, peixão, né? Vai lá e leva lá para a praia de Nínive. É lá o lugar dele, né? É lá o lugar de Jonas. Então o peixe lança Jonas na praia de Nínive. E aí Jonas entende que ele tem que cumprir a ordem de Deus. E aqui ele diz, né? Levanta e vai à cidade de Nínive e prega a pregação. Então Jonas se levantou e foi, segundo a palavra do Senhor. E ele então começa a caminhar. E ele começa a falar, olha, arrependam, porque Deus em 40 dias vai matar vocês, né? Vai destruir vocês, arrependam. E ele deve ter pensado assim, tomara que não arrependa nada, né? Tomara que não arrependa nada. E às vezes nós pregamos assim, a gente prega porque Deus está cobrando, porque Deus está mandando, e a gente no fundo do coração, tomara que vai para o inferno mesmo, né? Tomara que se perca mesmo, tomara que aconteça alguma coisa de ruim para você ver que eu estou certo. Às vezes nós temos esses pensamentos, amados, mas não é assim que Deus age. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que se preocupa. Sabe, você viu aqueles índios ali, aqui no Brasil? E eu falei assim, meu Deus. Claro, estou indo estou indo para um campo difícil. Mas eu falei, gente, é um campo muito difícil, uma tribo indígena. É muito difícil. Mas se Deus mandar, você vai ter prazer de estar lá. Então Jonas aqui estava em obediência a Deus, mas não era bem isso que ele queria. Mas ele estava em obediência a Deus. Agora ele estava em obediência. E ele foi falando e o povo se convertendo. E a palavra diz, né, não vou ler o texto todo aqui, que o rei se converte. E passa um pregão, porque quando o rei fala, tudo tem que acontecer. Ele passa um pregão e ele fala, olha, todo mundo agora vai jejuar. E até os animais jejuaram. Ele manda prender os animais, olha, hoje os animais não vão sair para o pasto, vai também fazer jejum. E ele passa ali, joga cinza na cabeça, pano de saco, dobra o rosto em terra e arrepende dos seus pecados. E a cidade de Nínive toda se converte. Toda se converte. Irmãos, que coisa maravilhosa. Imagina Deus mandando você para uma cidade
Nós estivemos no sertão da Bahia, falamos aqui, passamos uns slides, uma cidade de 6 mil habitantes, a cidade se converteu, muitas vidas se converteram ali. Nós ficamos muito felizes, pagamos um preço alto, muito duro, quase morremos. Nós sofremos um acidente, não foi falado aqui, sofremos um acidente que era para matar, mas Deus nos deu livramento. Porque a fúria do inimigo é terrível. O diabo não quer olhar para você. O diabo, aliás, ele quer olhar para você, ele quer te destruir. Quando você se colocar na posição de Deus e servir a Deus, mas Deus irá à sua frente. Ele sempre vai te livrar. O inimigo vai ficar furioso, mas o Senhor vai sempre te livrar. Foi o que ele fez conosco, né? Aí, no capítulo 4, tudo acontece, né? O Nínive se converte. E foi uma festa, uma maravilha. E Jonas, então, a ponto de Deus, aqui no versículo 10 do capítulo 3, e viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não fez. Aquela sentença de destruir a cidade, Deus não fez. Deus não pode destruir porque o povo se converteu, né? Mas o que me chama a atenção aqui é o homem Jonas. É a mulher Edivânia. É você, José, Maria, João, Teresa. O que nos chama a atenção aqui é essa humanidade que nós temos. E muitas vezes nós queremos pensar e ver as coisas da nossa forma, do nosso jeito. E nós não conseguimos entender e ver como Deus vê. Aqui Jonas... era para ele ficar saltando de alegria, não é? Mas no capítulo 4, verso 1, diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Ele ficou todo ressentido, o povo se converteu. Coitadinho de Jonas. Ao invés dele se alegrar pela salvação daquelas vidas, ele ficou ressentido. Os nossos inimigos vão ser salvos. Deus não vai cumprir a sentença que prometeu a eles. Olha o pensamento, irmãos. Muitas vezes nós pensamos totalmente diferente. Nós precisamos, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos pensar como Cristo pensa. Nós precisamos andar como Ele anda. Nós precisamos fazer o que Ele faz. Não é? E aí ele orou ao Senhor, ela ainda teve a ousadia, né, de orar ao Senhor. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso que preveni, fugindo para Tarsis. Pois eu sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele ficou ressentido porque Deus se arrependeu de fazer o mal. E às vezes a gente vê o nosso inimigo, entre aspas, porque eu acho que nós cristãos não temos inimigos, né? Nós não podemos ser inimigos. Nós podemos ser alguém que não goste de nós, mas nós não podemos ser inimigos de ninguém. Mas às vezes a gente olha para aquelas pessoas que não gostam de nós e a gente fica assim, né? Aquele sinal assim, ó. Já viu? Eu não sei se esse sinal aqui faz esse sinal aqui. Que sinal é esse aqui? É como Jonas. Jonas estava torcendo para que nada desse certo. Mas Deus se arrependeu. Deus disse: eu não vou fazer o mal. Eu não vou fazer o mal, porque eles se arrependeram. Eles se converteram. O coração deles voltaram para mim. Como eu posso fazer o mal? Não posso. E Jonas então sabia disso. Ele falou: olha, por isso que eu estava tentando fugir, Deus. Porque eu sabia que tu és misericordioso, longânimo. Peço-te, Senhor, ó Deus, tira a minha vida. Irmãos, isso aqui é sério. Ele estava entrando em depressão. Jonas estava entrando em depressão. Tira a minha vida. O Senhor mandou pregar, eu preguei, o povo se converteu. O Senhor salvou eles. Ah, Deus, eles são nossos inimigos. E ficou murmurando e chorando. Ah, tira a minha vida, Deus. Aí diz aqui que ele senta debaixo de uma aboboreira, né? Para descansar, porque ele caminhou bastante, né? Pregando, ele caminhou bastante, estava cansado. E a aboboreira, vem o bichinho, Deus permite que o bichinho venha lá e seca. E aí ele começa a murmurar: ah, Deus, tira a minha vida, eu quero morrer. Quantas vezes nós somos assim, irmãos? Nós olhamos para o nosso umbigo. Nós olhamos para nós mesmos, né?
Nós olhamos para a nossa natureza, nós pensamos em nós mesmos, nós somos egoístas. E nós não pensamos no próximo. Às vezes a gente até pensa, a gente às vezes até quer. A gente passa um sentimento de querer ajudar. Mas ao mesmo tempo a gente olha para nós. E a gente começa a olhar. Ah não, mas eu estou precisando mais do que ele. Ah não, mas ele está melhor do que eu. E às vezes a gente omite em fazer aquilo que Deus manda fazer, não é? E Deus disse para ele no versículo 4, disse o Senhor, é razoável esse seu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente da cidade. Fez uma cabana ali, assentou, né? E eu falei aqui que a boboreira secou-se. E o verso 9 diz assim, então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse, é justo que me enfades a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu. E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita da sua mão esquerda, e também de muitos animais. Irmãos, Deus é misericordioso. Deus é grandioso. Deus nos incumbiu de tarefa, de uma missão, de pregar em tempo e fora de tempo, de não olhar quem. Essa é a chave nessa noite dessa mensagem. Não olhar quem. Não olhar quem. Seja quem estiver na rua, quem estiver drogado, prostituta, os perdidos, aqueles que do mais baixo, né? Calão. Ou seja, uma pessoa que tem um nível alto e você fica tímido, como foi falado aqui. Os ricos dos ricos, às vezes a gente tem medo, né? Mas esse camarada não vai nem querer me ouvir, né? E às vezes Deus vai te levar lá para falar dele. Um grande empresário, um homem rico, uma pessoa rica. E às vezes a gente pensa, é rico, já tem tudo, o problema é dele se morrer e for para o inferno. Não, é uma alma que precisa da graça e da misericórdia de Deus. São vidas, então o Espírito Santo nessa noite está movendo os nossos corações e nos mostrando que nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo. Seja com quem for, seja com que pessoa for, para quem for, Deus vai colocar a pessoa no seu caminho, para que você possa falar do seu amor. Aqui Deus disse diretamente para Jonas, vai para Nínive, era lá que Deus queria. E se você estiver aberto e sensível ao Espírito Santo, ele vai falar para você, filho, porque você pode ficar em dúvida, o que é que eu faço? Deus vai falar para você, eu quero que você vá ali, naquela casa, naquela esquina, eu quero que você vá ali naquele bairro, eu quero que você vá ali naquela rua, eu quero que você vá ali naquele local. Deus vai falar com você e você deve obedecer, porque melhor é obedecer do que sacrificar, não é? Jonas passou um momento difícil, ele teve que ir para a barriga do peixe, para compreender e para chegar ao local onde Deus queria. Não espere por isso, né? Não permita que isso aconteça, de chegar a ponto para que você possa obedecer ao Senhor. Então, amados, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. E que você possa ser despertado com essa palavra, né? Eu quero ser Jonas sim, mas eu quero ser esse Jonas obediente. Eu quero ir onde Ele mandar. Eu quero fazer o que Deus mandar. E aí eu serei bem sucedido. E eu quero me alegrar com aquele que será salvo. Não, acho que não há outra alegria. Eu me sinto tão alegre, tão feliz quando eu vejo uma alma se rendendo ao Senhor. Quando eu vejo uma vida convertendo ao Senhor, eu acho que é a maior alegria que eu tenho. Às vezes eu fico no banco ali quietinha e eu choro quando eu vejo uma vida se entregando ao Senhor. Para mim é a melhor coisa. Agora imagina para Deus. Imagina o coração de Deus, como se alegra, não é? Então, amados, que nessa noite o Espírito Santo possa te despertar. Passa para mim aí rapidamente, pode pôr lá o slide. Nós vamos ver rapidamente, já vamos orar.
Amém? Vamos orar com vocês, com a igreja, e vamos pedir que o Espírito Santo mova os nossos corações e nos levante como instrumento nas suas mãos. O que é uma missão? É uma incumbência, um encargo, função ou poder que se confere a alguém para fazer. Um ofício, é um ministério, é uma obrigação, é um compromisso, um dever a cumprir. Isso é uma missão. Às vezes você pensa assim, né? Ah, a missão é só o missionário que faz. Todos vocês são missionários, sabiam? Porque você pode não ir, pode passar o outro. Por que fazer missões? Porque é um dever, né? Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É uma ordem de Jesus, né? Ide por todo mundo, fazer discípulo, todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E ensinando elas, né? Para o crescimento do reino de Deus. Por que fazer missões? Para que o reino cresça. E eu falei isso, irmãos, porque às vezes as pessoas estão preocupadas em crescer a igreja. É claro que se o reino cresce, a igreja vai crescer. Mas muitas vezes a pessoa está preocupada em inchar. Não é crescer, é fazer inchar a igreja, né? Igreja cheia, tem muitas por aí. Igrejas grandes, cheias, não é que eu sou contra, mas porque às vezes nós não pensamos no reino de Deus, a gente está pensando no local. Por que fazer missões? Muitas pessoas morrem sem salvação. Muitas pessoas. Eu falei aqui desse cabeleireiro, não é? Quando menos você espera. Enquanto eu faço isso aqui, ó. Enquanto eu faço isso aqui, uma vida está morrendo. Porque nós temos ali. Pessoas estão nascendo, mas também vidas estão morrendo. Cada minuto pessoas estão morrendo. Pode passar. Porque não fazemos missões como se deve. Foi o que eu disse. Ainda não somos perseguidos. Ignoramos a ordem, né, do ID. Estamos muito ocupados com a nossa vida ou falta de informações. Né? Então, são motivos de nós não fazermos missões como se deve. Próximo. Como, então, fazer missões? Então, eu falei aqui e vou repetir. Vocês irão conosco para Moçambique, amém? Quem irá conosco? Ah, pastora, missionária, eu não tenho dinheiro para pagar passagem, não é muito caro. Mas vocês podem ir orando, contribuindo, como vocês fizeram aqui hoje, né? Atos 1:8, vamos ler juntos? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe o próximo? É uma estatística, né? Para que os irmãos compreendam, irmãos, a quantidade de pessoas, né? Porque às vezes a gente pensa assim, nós somos tão limitados no nosso mundo, que nós muitas vezes não compreendemos assim, a quantidade, né? Nós somos mais de 7 bilhões e 200 mil pessoas. Isso é uma estatística de 2014, no mundo todo, né? Nascidos no ano de 2014 foram mais de 58 milhões e mais 58 e 900 mil pessoas, né? Nascidos diariamente são 227.186 pessoas diariamente. Mortes diárias 93.740 pessoas. E anualmente, somando ali 24.303.175 pessoas que morrem anualmente. Então, para que a gente possa entender a dimensão de quantidade, né? A população mundial ainda está crescendo a cada dia. A cada dia. Vamos passar. Próximo. Os países mais populosos. Porque quando a gente fala assim, mas ainda tem 3 bilhões e meio de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, porque nós não sabemos onde essas pessoas. Na China. A maior população. A Índia. Segundo maior população. Estados Unidos, que é um país aberto para o Evangelho, mas um Evangelho bem mais morto, né? Que era uma nação, é uma nação considerada evangélica, mas não é, não é? É só nominal. Estados Unidos, quarto, Indonésia, que é um país também muçulmano, e o quinto, Brasil, que é um país cristão.
Então, nós ainda somos o celeiro de missões. Pode passar? Acabou? O logotipo, né? Só o logotipo, mas pode acender aí, por favor. Então, queridos, há muito o que fazer. Você está disposto a fazer? Está disposto? Abre teu coração e fala para Deus: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me a mim. Eu sou filha de 12. Eu não falei aqui, meu pai, se tivesse vivo, ele estaria com 99 anos hoje. Você pensa que eu sou novinha? Não sou não, eu já sou velhinha. Minha mãe faria agora 91 anos. Já faleceram os meus pais. Em 12 irmãos, eu perdi um irmão agora em janeiro. Eu, com 17 anos, aceitei a Jesus. Eu sou quase a penúltima. Antepenúltima eu sou. Depois de mim ainda tem mais 2 irmãos, são pastores. Mas eu fui a primeira que Deus me alcançou na minha casa. E minha família quase toda hoje já são salva. Eu tenho 3 irmãos que eu ainda oro por eles. Aliás, já são praticamente um só. Porque a minha irmã, que era muito dura, ela se batizou esse ano. Então, amados, vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Pregar o evangelho é em Jerusalém. Jerusalém é a sua cidade, é São José dos Campos. É onde você vive, é a sua casa, é a sua família. Judeia é o estado que você mora. Cidades um pouquinho mais distantes. Samaria, um pouquinho, os outros estados mais longínquos. O Brasil todo, talvez. Confins da terra. Lugares longínquos que você vai ter que atravessar mar. África, China, Indonésia. Talvez você nunca vá pisar numa nação dessa. Mas a sua oração vai chegar lá. Você pode ir lá através de um missionário. E eu disse que você está indo conosco para Moçambique. Porque nós não viemos aqui à toa, pastor Felipe. Eu tenho certeza que vocês já nos adotaram. Nós queremos ser adotados, viu? Eu creio que nós já estamos sendo adotados por vocês. Em oração, em contribuição. Então vocês estarão lá conosco. Se uma alma que nós ganharmos lá, vocês terão pedra na coroa. Porque o Espírito Santo, quando nós estivermos passando alguma luta lá, enfrentando algum desafio com o inimigo, o Espírito Santo vai tocar em alguém aqui. No grupo de oração. Como é que chama aqui, pastor, que o senhor falou? Os guerreiros de oração. Opa, orar agora, pastor Marcos, missionário Edvânia. Agora, Deus está mandando. O Espírito Santo vai falar com vocês. É assim, amados. É assim que Deus trabalha. É assim que é a igreja de Cristo. Foi assim que Deus nos chamou para ser um corpo só. Nós não somos corpos divididos. Dói no meu coração quando a gente vê a igreja dividiu, igreja assim, igreja assado, igreja faz assim, e problemas aqui, me dói no coração. Nós somos salvos, um corpo, cujo cabeça é Cristo. E é Ele que manda, é Ele que ordena. E nós como corpo temos que obedecer. A minha orelha jamais vai ver no meu olho direito essa orelha esquerda. Ela não vai ver. O meu olho direito, talvez nunca vai ver. Não vai conseguir ver aqui a minha orelha. Mas ela é a orelha. Esse é um olho. Eu tenho um nariz. O que você é no corpo de Cristo? Talvez você que está aqui nessa noite não sinta importante. Não se sinta importante porque você não está fazendo nada que alguém está vendo. Mas você é importante. Mas você tem valor. E Deus quer te usar. Mesmo que ninguém saiba o que você está fazendo, Deus quer te usar. Porque os frutos serão vistos. O que importa são os frutos. O fruto será visto. Não seja necessário, não que seja necessário ser visto. Mas eles serão vistos. Se você for uma boa árvore.
E a palavra diz no Salmo 1, que a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ela dá fruto no tempo certo. Na estação própria ela dá fruto. E você, querido, que está aqui nessa noite, irmão e amada irmã, que talvez está se sentindo tão ressequida. Eu estou vivendo uma vidinha cristã tão miserável. Eu estou vivendo uma vidinha cristã tão de ir para casa, igreja para casa, serviço, casa, igreja. E não vejo nada acontecer. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Mesmo assentados. Talvez você tenha vivido assim. E essa noite o Espírito Santo quer soprar na sua vida. O Espírito Santo quer trazer um sopro para te ressuscitar, para te levantar, para falar com você que você é útil, que você tem valor, que Ele quer te usar como um vaso nas mãos dEle, nem que seja como Jonas. Deus quer te usar para fazer a diferença. Não sei como você está vivendo, não sei como está sendo a sua vida cristã, não sei se está sendo nominal, não sei se está sendo praticada como se deve, mas que você se coloque à disposição do Senhor e fala: Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu preciso de mais, eu preciso da tua unção na minha vida, eu preciso, Senhor, que o Senhor use a minha boca, use a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Deus me salvou, irmãos. Eu tinha 17 anos, eu era adolescente. Quando eu fiz 18 anos, eu entendi o que era o chamado de Deus para a minha vida. E eu falei para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não sabia a dimensão disso, mas Deus me levou a sério. Ele falou: filha, isso está no teu coração, então eu vou fazer. E Deus começou a me preparar. Quem prepara é Deus. Se você se dispor a querer aprender mais dele, a desejar mais conhecê-lo, ele vai te preparar. E hoje Deus quer mostrar para você o caminho que Ele quer que você siga. Ele quer te direcionar nessa noite. Não se sinta perdido. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que está perdido. Você está no meio da multidão, mas você está perdido. Como aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava ali, mas ela estava ali perdida. Mas ela tinha, agora ela tinha ela tinha uma direção, ela tinha um alvo. Ela tinha um alvo. E Deus quer te trazer a isso nessa noite. Deus quer te levar a esse alvo. Deus quer fazer com que você toque nas vestes do Senhor. Se você tocar nas vestes do Senhor, alguma coisa vai acontecer com você. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Desertos e vales que atravesso me levam pra perto de ti. Vamos colocar de pé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus.